galerinha, boa tarde. Boa tarde. Vamos agora para a nossa aula de geografia, tá bom? Vamos dar continuidade aos conteúdos, né, que nós já estudamos, certo? Nós falamos sobre a chegada dos africanos aqui no território brasileiro. E nós fizemos também uma atividade em que nós falamos sobre as leis abolicionistas. E nós, consequentemente, também falamos sobre a questão da abolição da escravidão, né? No ano de 1888. A partir do momento em que, Ana Beatriz, aconteceu a abolição da escravidão, imagina só, você tem os trabalhadores colhendo milho, né, café, cana-de-açúcar, enfim, tem os trabalhadores que eram seus empregados, seus servos, né, seus escravos. E o que acontece? A princesa fala que é obrigatório que todos os escravos tenham a sua liberdade. Que todos os escravos deixem de trabalhar para os seus donos. Que eles não têm mais esse de ser dono de alguém. Claro que muitos trabalhadores, quando recebiam a sua carta de alforria, que era a sua carta da liberdade, muitos deles ainda permaneciam no mesmo lugar porque muitos deles não tinham para onde ir. Não tinham dinheiro, não tinham casa, não tinham para onde ir. Como dizem, uma mão na frente e outra atrás. Sem nada. O que foi isso? Tira. Sem nada. Literalmente sem. Vira pra frente, por favor. Comigo. Sem nada, nada, nada. Então, muitos deles decidiram o quê? Que iriam permanecer na casa dos senhores e trabalhar para receber alguma coisa em troca. Outros pediam ajuda para os seus donos, né? Porque eles não tinham o que fazer. Muitos, inclusive, também saíam e se viravam da maneira que dava para eles se virarem. Então, com essa carta da escravidão, não quer dizer instantaneamente que a vida dos negros, a vida dos africanos, melhorou de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Muitos deles passaram dificuldade, passaram por necessidade, justamente pelo fato de... Justamente por esse fato de, beleza, recebi minha carta de alforria, mas e agora? Para onde eu vou? Mas a grande maioria literalmente saiu fora, né? Pegou seus paninhos de bunda, o que pouco que tinha, às vezes nada, e saiu, e foram tocar a vida, procurar algum trabalho, procurar o que fazer, enfim. A partir desse momento, os donos das fazendas, eles precisavam de pessoas para trabalhar. Porque eles não trabalhavam nas plantações, eles não trabalhavam. Eles sempre queriam alguém para estar trabalhando para eles. E muitas das vezes por não dar conta, porque era algo muito grande, precisava de muitos trabalhadores. Então eles começaram a chamar a atenção dos imigrantes para que eles viessem para o território brasileiro e, consequentemente, trabalhassem para eles. Nesse livro não mostra, mas em outros livros que eu já estudei, que eu já trabalhei, que eu já apresentei para os alunos quando eu estudei na faculdade, muitos deles faziam meio que propagandas, né, com cartas, entre outros, convocando, chamando os escravos, os imigrantes para virem para o Brasil, porque aqui eles iriam ter uma vida boa, iriam ter emprego, iriam ter um pedaço de terra para morar. E obviamente, se eu estou numa região, se eu estou num local onde eu não estou bem, eu vou para esse que me oferece uma moradia, que me oferece um pedaço de terra para plantar, que me oferece uma condição de vida melhor. Mas todos eles vieram enganados, porque quando chegavam aqui, eles não ganhavam esse pedaço de terra. Esse pedaço de terra continuava sendo dos fazendeiros. E tudo que eles chegassem a produzir aquilo ali, eles tinham que dar uma boa parte para o dono daquele terreno. Vamos supor, se eu plantei 100 milhos, exemplo, tá, gente? Eu tinha que dar 75, 80 para o dono daquele espaço e ficar com um pouco que me resta. Da mesma forma, quando eles vendiam, ganhavam algo, né? Eles tinham que pagar como se fosse um imposto, o aluguel daquele local.
Então muitos vieram para cá, conseguiram, né? Iniciaram um pouco trabalhando em um lugar, conseguiram, isso é de fato. Mas não foi tão fácil quanto eles pensariam que seria. E não foi tão lucrativo quanto eles pensavam que seria, tá bom? Então quando os imigrantes vieram para cá, foi justamente em busca de uma condição melhor de vida, em busca de emprego. E eles achavam muito emprego aqui em todo o território da costa, né? Todo o território Gente... Em todo o território que tem mar ali, o oceano, né? Todo aquele território que faz um... Enfim, né? Esqueci o nome do palavra. Todo aquele território era habitado. Então eles foram se espalhando e mais pra frente um pouquinho eles foram se adentrando para o sertão, para o interior, né? Do Brasil, que é onde? Para dentro do Brasil, que vieram para Minas, encontraram ouro e assim por diante, tá bom? Mas eles vieram principalmente trabalhar nas lavouras de café, cana-de-açúcar, entre outras plantações que eles tinham naquela época, tá bom? Então nesse momento, agora na página 19, nós vamos estar lendo, né? Sobre isso, ok? Lembrando mais uma vez do que nós estudamos, né? Sobre migração, o emigrante e o imigrante. Migração é quando eu estou me mudando de um lugar para o outro, dentro do mesmo território, dentro do mesmo país. Se eu saio daqui, vou morar lá na Paraíba, saio da Paraíba, vou para o Rio de Janeiro, vou do Rio de Janeiro para outro lugar, eu sou um migrante, porque eu estou migrando de um local para o outro, de um estado para o outro. Se eu for se eu sair do meu país de origem, eu sou um emigrante, estou saindo do meu país, emigrante. Mas a partir do momento em que eu chego num país que não é da minha origem, eu me torno um imigrante. Exemplo, estou no Brasil, vou morar em Portugal. Vou morar em Portugal. Quando eu tenho o pensamento, a atitude de sair do meu país de origem, o local onde eu nasci e cresci, eu automaticamente me torno uma emigrante. A partir do momento em que eu chego em Portugal, eu sou um imigrante. Por isso que nós temos a feira dos importados, porque são produtos que vêm de outros países para vender aqui no nosso país. Por isso que exportamos muitas coisas para outros países, porque saem do nosso país e vão para outro país. Então, imigrante é quando sai do seu país de origem. E quando essa mesma pessoa chega em outro país, ele se torna um imigrante, tá? Vamos agora falar. E nós vimos também que muitos desses imigrantes, né, que vieram para cá, vieram de diversos países e eles trouxeram com eles suas origens, né? Suas culturas, suas crenças, modos de viver, suas línguas, sua alimentação e assim por diante. Por isso que aqui no Brasil a nossa cultura é muito diversificada, né? Aqui no nosso país nós encontramos pessoas de diversos lugares que têm descendência com pessoas de diversos lugares, certo? Então aqui no nosso país nós conseguimos ver uma grande diferença, uma grande quantidade de variação cultural. Ou seja, uma grande variedade, uma grande quantidade de culturas diferentes que juntas formam a nossa cultura brasileira, tá bom? Várias culturas tiveram contribuição com a nossa cultura, tá? Com a nossa cultura brasileira. Vamos lá. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, os italianos, alemães, poloneses e mais no final do século e em menor quantidade japoneses e outros asiáticos. Então, se nós observarmos, né, esse mapa, você vai observar que temos aí 5 cores diferentes. Então, vai nos mostrar os 5 lugares que eles vieram. E as setas vão estar indicando de onde eles saíram e para onde vieram, tá?
Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café no mundo. Próxima página. Então nessa página aí falou basicamente tudo que eu já expliquei, né? Sobre a questão da vinda dos imigrantes, sobre a questão de terras vazias, né, para que eles pudessem plantar, morar e assim por diante. Vieram trabalhar principalmente nas lavouras de café, né? E vamos lá. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos migrantes. Aí temos aqui, né, esse grupo que temos aqui nessa imagem, certo? Que é a festa Nossa Senhora Achiropita, isso mesmo, que é uma festa típica lá dos imigrantes italianos, tá? Então eles fazem essa festa típica, por quê? Imagina só, gente, se nós saímos aqui do Brasil e vamos morar em outro local, a nossa cultura vai permanecer aqui dentro. E aqui dentro. Então, por mais que eu esteja em outro país, eu vou ouvir as mesmas músicas, eu vou gostar dos mesmos alimentos, eu vou gostar de vestir a mesma roupa, o mesmo estilo, a mesma moda. Eu vou gostar de ter a mesma religião, porque eu não vou modificar só porque eu mudei de lugar. Então, eles faziam isso, eles mantinham essa tradição para que eles não perdessem, né, a sua essência, tá? Quando a gente sai do nosso país e vai em outro país, nos outros países eles costumam fazer alguma data comemorativa para que eles possam, naquele momento, estar lembrando da sua origem, estar lembrando da sua cultura, ok? Vamos lá. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrante e refugiado? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Então, gente, o imigrante, como eu já falei, ele sai da sua cidade, do seu país, por vontade própria. Se eu quero sair daqui para trabalhar nos Estados Unidos, foi vontade de quem? Minha. Se eu quero sair daqui para ir lá para o México, trabalhar no México, vontade de quem? Minha. Eu sou um imigrante. Mas a partir do momento em que, vamos supor, tem alguém atrás de mim aqui, alguma guerra acontece aqui no nosso país, que é bem difícil, algum desastre natural acontece aqui, que também é um pouco difícil para a nossa localidade, enfim, algum ataque, nós automaticamente vamos em busca de um outro país, a gente não muda de estado, porque se o Brasil for atacado, vai ser o Brasil atacado. Não adianta mudar daqui lá para Goiânia, lá para Minas, porque a gente vai dentro do Brasil. Então, para ser um refugiado, eu vou sair do meu país de uma maneira fugindo. Eu vou fugir. Se eu fujo, é porque eu tô feliz? Não. Se eu fujo, é porque tem alguma coisa ruim que motiva com que eu faça aquilo. Então, os refugiados, por exemplo, Israel está sendo bombardeado por um outro país, tendo uma guerra terrível por conta de questões políticas. E tem um tempinho que isso está acontecendo. E tá bem tenso. Eu sigo com umas pessoas que são brasileiras, imigrantes em Israel, e estão lá no meio de toda aquela bagaceira, toda aquela confusão, daquelas guerras de foguete não, daquelas bombas, né? Bombas sendo jogada e dinamite sendo jogada e explodindo tudo e derrubando prédio
e quando eles sabem que vão ser atacados, eles soltam uma sirene. As pessoas que estão... Ó, chega, eu tô arrepiada. As pessoas que estão no prédio têm que descer todo mundo correndo pro subsolo e se fechar. Porque se jogarem uma bomba ali em cima, vão se proteger por estarem escondidos lá no subsolo. Então, quem está morando em Israel está passando por uma guerra, digamos assim, né, política. Que ela está sendo bombardeada, atacada por um outro país por questões políticas. Ok? Então, tocou a sirene, todo mundo sabe que vão bombardear a cidade, né, o local naquele momento. Então, todo mundo correndo na rua, se escondendo, tentando se proteger. Porque se por acaso jogarem alguma bomba, alguma coisa naquele local, eles vão estar protegidos. Pessoas perderam casa, perderam apartamento, perderam carro, perderam tudo, porque uma bomba caiu onde eles moravam. Mas estavam protegidos porque estavam no subsolo daquele prédio, por exemplo. E quando a sirene para de tocar, eles sabem que está apaziguado, então eles saem e vão viver normalmente. Então, se numa situação dessa, se eles conseguem sair de Israel e vêm para cá, são refugiados. Certo? Sim. Eles são refugiados. Se eu estou num país que está tendo uma grande inflação, que está tendo... Estou tendo muita dificuldade de viver, estou sendo perseguida por conta da minha religião, que tem um país que está sendo perseguido por conta da religião, que não pode mais ter aplicativo no celular de Bíblia, eles não distribuem mais Bíblia, não tem livraria nenhuma Bíblia, não é evangélico, é Bíblia, um cristão do modo geral. As pessoas sendo perseguidas, mortas, atacadas, por conta de uma religião. Então muitos acabam fugindo para evitar que possam ser mortos por conta disso. Então isso são pessoas refugiadas, quando elas de fato estão fugindo, tentando sobreviver. Pode ser que ela volte depois? Pode. Se eu estou num local que teve um tsunami, eu vou permanecer lá? Não vou. Porque um que não tem como, porque dependendo da gravidade, pode ter destruído tudo. E outro que é arriscado. Mas muitas das vezes as pessoas permanecem em si naquele local. Por quê? Porque não tem como sair de lá. Então elas acabam se acostumando. Tanto é que tem países que têm as construções feitas apropriadas para terremotos. Em que na estrutura, na base dos prédios, tem uma mola. Porque quando ocorre o terremoto, o prédio não cai. Ele vai balançar um pouco por conta da estrutura, da mola que é feita apropriadamente para isso, mas ele não vai despencar. Que tal? Existem países que crianças na escola são treinadas para saber o que deve fazer se acontecer um terremoto. Tocou o alarme, terremoto, eles são treinados para saber o que fazer, onde deve ir, o que deve fazer, para onde vai, para onde não vai, sai na rua, fica dentro da escola, eles são treinados. Porque se por um acaso acontecer, eles vão conseguir sobreviver. E esses países que têm esses desastres naturais com frequência, seja furacão, seja terremoto, que a gente consegue ter uma noção de quando vai acontecer, tem uma tecnologia muito avançada que consegue prever, entre aspas, quando vai acontecer. Às vezes, quando eles sabem que vai acontecer algum desastre desse, eles vêm muito em cima da hora, tentam avisar, às vezes não dá tempo. E quando acontece, todo mundo é pego de surpresa. Mas nos Estados Unidos, meu esposo já esteve lá nos Estados Unidos uma vez quando estava em época de furacão, de tornados gigantescos. Então, o que faziam nas casas? Todo mundo estava sendo avisado diariamente, no jornal, em rádio, nos mercados, em todo lugar. Estava avisando que poderia acontecer, que o tornado iria passar por tais regiões. Então, você iria passar. O tornado fulano de tal vai passar por aqui, por aqui, por aqui. Tomem cuidado, reabasteçam as suas casas com água e com alimento para tantos dias. Porque se acontecer, fecha tudo. Se acontecer, destrói tudo. Então, as casas lá também são feitas, apropriadas para isso. Todas as casas de lá têm um subsolo. Todas as casas. Por quê?
Porque se isso acontecer, eles são protegidos. Pode destruir tudo aqui em cima, eu tô embaixo da terra. Então tá de boa. O que eles fazem? Começam a tampar todas as janelas com madeira. Pra quê? Para se proteger. Então, muitas das vezes eles são refugiados porque não aguentam mais aquela situação e conseguem sair daquele lugar. Mas muitas das vezes, não. Permanecem lá e se adaptam. Como eu falei pra vocês, o ser humano é um ser, né, que consegue se adaptar em qualquer meio. Pode ser doloroso no início? Pode. Mas se acostuma. Então, o ser humano, ele consegue se adaptar em qualquer situação. Pode sofrer, pode se machucar, pode demorar, pode. Mas ele acaba se acostumando. Por pior que seja. Mas acaba se acostumando. Tá bom? Então, na página seguinte, na página 21, tem uma atividade número 1 e número 2, que ela é para ser feita no caderno. Então, vou passar, obviamente, como um dever de casa, como eu fiz em outras questões. Tá? Vou dar uma pausa aqui rapidão. Voltando, gente. Quase caiu o celular. Vai cair? Não vai. Vai brotar no chão, imagina. Continuando. Os deveres de casa de vocês serão da página 21 a 23, ok? Na página 21, nós temos a questão 1 e a questão 2, tá? Questão 2 tem um texto embaixo. E nesse texto ele vai estar explicando as imagens, tá? E na página 22 e 23 tem um textinho também e umas questões para vocês responderem de acordo com o texto da página 22, tá? Ok. E é isso, gente. Aí a próxima página, que é a população do Brasil hoje, né? Próximo conteúdo, nós vamos estar estudando ele mais pra frente um pouquinho, porque a partir de amanhã, sexta-feira, eu vou estar vindo com as revisões de todas as matérias dos testes, tá? Vou estar postando também o conteúdo pra vocês aí. Então, todo dia eu vou fazer uma revisão. Amanhã é de português, porque segunda é português. Na segunda eu faço uma revisão de matemática. Na terça, matemática também. Quarta, faço de história e geografia. Quinta, faço de ciências, tá? Então, sempre um dia antes da prova, eu vou estar fazendo a revisão. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma revisão um pouco antes, para que não atrase na postagem dos vídeos. Não é porque eu não quero postar, gente, é porque eu tô sendo muito bugada pelo meu celular e pela internet e pelo YouTube em si, né? Porque a minha internet lá de casa tá bem ruim. E é muito vídeo, muita coisa pra postar. Aí acaba atrasando um pouco. Enfim, né? Vocês aí. E acaba atrasando um pouco, tá? Então hoje mesmo eu vou anexar, no final do dia, vou estar anexando pra vocês o arquivo com os conteúdos, tá? Pra vocês darem uma olhadinha e já se prepararem para os testes, tá? Todas as matérias teremos o teste. E será bem tranquilo. Mas tem que estudar, de qualquer maneira, né? Então é isso, galerinha, de conteúdo novo. Esse será o último, bem dizer, tá? Porque a partir de agora vamos estar somente com revisões para o teste de vocês, tá bom? Tanto é que ontem nem aula tivemos, porque estávamos já iniciando uma revisão de matemática, realizando aquelas folhas sobre adição, subtração e assim por diante, porque está dentro do conteúdo do teste de vocês. Então, vocês aí em casa não vão receber uma aula gravada do dia de ontem, né? Do dia 19. Porque no dia 19 fizemos o quê? Somente aquela revisão com atividades mesmo. Então, vocês aí em casa, a atividade vai estar disponível, se eu não me engano, até sexta-feira para vocês buscarem. E vocês vão estar fazendo essas mesmas coisas em casa, tá? A de ciências também, ela é como revisão, então você vai fazer perto do teu teste. Mas todas de matemática nós já fizemos ontem, inclusive, beleza? Beijão pra vocês e até nossa próxima aula. É isso. Fui!